Imagine o que é que tem se falado a respeito do culto hoje. Como é que o culto deve ser? Você já pensou qual é o formato do culto? Já pensou quais são os elementos que esse culto deve ter? Quais aqueles que ele não pode ter? O que foi que Deus ordenou? O que foi que Deus proibiu? Na nossa época não se tem tanta preocupação assim a respeito do que Deus mandou. Mas a preocupação é como eu vou agradar o visitante, como eu vou chamar mais pessoas, como é que a igreja vai crescer, como é que essas pessoas que estão chegando vão ser recebidas. Então se forma uma estrutura completa, né, de recepção, uma estrutura onde você vai ser muito bem tratado, você vai se sentar e vai ter alguém para lhe servir, e você vai tendo aquele clima agradável, porque o culto passa a ser um culto com atração humana. Quando começa a adoração, então você tem aquele grupo de louvor que toca de uma maneira belíssima, né? Parece até um CD gravado, tocando, nada dá errado. E as pessoas estão sendo ali tratadas no seu coração, elas choram, elas são levadas à emoção. Né? Um parêntese aqui é necessário. Veja, a emoção também faz parte do nosso culto. Nós não advogamos que o culto tem que ser um culto simplesmente racional. Né? Ele é racional, mas ele é agradável. Ele é um momento de desfrutar da presença de Deus. Mas não pode ser o nosso objetivo nos agradar. Essa não é a perspectiva litúrgica da Bíblia. Mas se pensa assim, como é que eu vou agradar aquele que chegou? Como eu vou sustentar os jovens na igreja? Então se cria encontro de jovem, né? Você tem um acampamento para jovem, mas nesse acampamento que é dito retiro espiritual, não tem quase nada de espiritual, não tem quase nada de bíblico. Você tem ali um momento simplesmente de diversão, onde não se para quase nada para meditar nas coisas do Senhor. E assim a igreja vai cambaleando, assim a igreja vai tentando dar um passo trôpego, um atrás do outro, né, em busca de um crescimento que não é aquele crescimento bíblico. Por outro lado, você tem pastores que já também influenciados por essa onda, eles começam a amar os números. Né? Também, né, mais um parêntese é necessário, nós não somos contra os números. Nós temos na Bíblia um livro chamado Números, um livro que se preocupa com números, com o censo do povo de Deus. Tamanho da igreja, também é importante, porque um corpo saudável ele tende a crescer. Mas não é só isso, você tem outros aspectos da igreja. Você tem um livro, por exemplo, de Atos também, que é um livro que fala muito a respeito de números, mas sempre o número associado, né, à vida espiritual do povo. O número dos eleitos era alcançado, como? Por meio da pregação da palavra. Esses pastores que foram, né, enfeitiçados, eu diria até, por esse movimento de crescimento de igreja, esses pastores eles estão, né, trazendo, sem dúvida alguma, fogo estranho para o meio do povo de Deus. E é certo que quem traz fogo estranho para o meio do povo de Deus é responsável por isso. E também aqueles que ouvem também são responsáveis por ouvir, né, e por dar crédito a esse tipo de pregação estranha à palavra do Senhor.